Olá, tudo bem? Estamos juntos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo da nossa lição. Você já sabe que estamos estudando nesse trimestre o tema central, que é o grande conflito, né? Conflito entre o bem e o mal, conflito entre Cristo e Satanás, conflito esse que você e eu, né, estamos inseridos. E na lição anterior nós estudamos sobre um período de perseguição feroz, em que a igreja, aqueles que aceitaram a Bíblia, né, como a única fonte de verdade, eles foram perseguidos ferozmente. E nós estudamos na lição anterior esse período e percebemos que as Escrituras, né, a palavra de Deus, foi fundamental para eles passarem por esse período. Na lição dessa semana, nós vamos continuar, né, nós vamos dar continuidade aí a essa ideia da lição da semana passada. O título da lição dessa semana, lição número 5, já estamos aí bem adiantados nesse trimestre. O título dessa semana é Fé contra todas as dificuldades. E aí a primeira pergunta, né, que a lição ela lança para a gente é o que os reformadores protestantes eles tinham que os prepararam para essa perseguição feroz. Então, o que eles tinham? Nós vimos que eles se apegaram à palavra de Deus, né? Se apegaram à verdade contida na palavra de Deus. Mas e o que eles tinham, de fato, né, que os prepararam para essa perseguição feroz? E a lição, logo no início, ela traz essa resposta. Eles tinham propósito de vida. Né? Então, ao abrir as Escrituras, ao ter contato com as Escrituras, ao ter contato com as verdades ali contidas, com as promessas ali contidas, eles tinham propósito de vida. É isso que fez com que eles, apesar de estarem ali, né, correndo risco de morte, né, sofrendo uma perseguição feroz, o propósito de vida deles, né, a partir do momento, né, desse contato com a verdade, fez com que eles passassem por essa perseguição feroz e não se preocupassem se eles viveriam ou morreriam, porque o propósito era espalhar essa verdade. Eles tinham um propósito de vida muito claro, eles tinham uma fé muito bem fundamentada. E aí eu fico pensando, né, tratando desse assunto, eu sempre penso nos soldados em uma guerra, né? Eu gosto de estudar essa parte das guerras, né? Faz parte aí de uma das minhas formações, né? Estudar as guerras, né? As guerras do passado, as guerras modernas, as guerras contemporâneas. E eu percebo, né, ao ler sobre as guerras, ao assistir sobre as guerras, filmes, documentários, claro, eu gosto de estudar isso, eu gosto de assistir, mas é evidente que eu não gosto de guerras, né? Sou contra guerras, deixar isso aqui muito bem claro, mas faz parte, né, de uma das minhas formações estudar sobre. E o que eu percebo, né, de forma semelhante em todas essas guerras, independente da época, são os soldados que vão para o campo de batalha com um propósito muito bem definido. Eles têm um propósito ao estarem nessas guerras. Eles estão lá, né, para defender a sua ideia, a sua ideologia, para defender a sua terra, o seu país, enfim. Mas eles estão lá com o seu propósito muito bem definido. Eles estão concentrados, né, em seguir o seu propósito. E não importa se eles vão morrer ou não, porque o propósito tem que ser atingido. Seja defender a sua terra, né, seja defender a sua nação, enfim. Mas o que mais importa não é se eles vão sair vivos ou não no campo de batalha. Isso é interessante, isso não é o que importa. O que importa é atingir o propósito, seja defender a sua terra, como nós falamos, defender a sua ideologia. Como eu falei, né, não sou a favor de guerra, só estou usando aqui para exemplificar. Né? Da mesma forma, os reformadores, né, essas pessoas que aceitaram a verdade contida na palavra de Deus, não importava se eles viveriam ou não, mas eles tinham um propósito muito bem definido, eles estavam concentrados em seguir esse propósito, e a sua fé estava muito bem fundamentada. E isso é muito interessante, o propósito de vida. Né? Não importa se vamos viver ou morrer, mas o propósito ele tem que ser atingido. E qual é o seu propósito de vida? Faça essa pergunta para você mesmo.
Qual é o seu propósito de vida? Quando você acorda todos os dias, né, qual é o propósito de você estar vivendo mais um dia? Qual é o propósito de você estar comemorando aí mais um ano de vida? Qual é o propósito disso tudo? Qual é o propósito? Né? Faça essa pergunta para você. Porque o que os reformadores tinham, que a lição deixa muito claro aqui no início, era o propósito de vida. E esse propósito de vida que fez com que eles morressem por esse propósito. Mas isso não importava. O propósito tinha que ser alcançado. E aí quando a gente fala, né, que a fé deles era muito bem fundamentada, né, o que é que fundamentava a fé dos reformadores? O que é que fundamentava essa fé? A Bíblia. É a Bíblia. Então a Bíblia fundamentava essa fé. A palavra de Deus fundamentava essa fé deles e dava propósito de vida a eles. Onde que você tem buscado, né, fundamentar a sua fé? A sua confiança. Onde está sendo fundamentada a sua confiança? Às vezes a gente fundamenta a nossa confiança na nossa conta bancária. Às vezes nós fundamentamos a nossa confiança na nossa saúde. Às vezes fundamentamos a nossa confiança, a nossa fé nas pessoas. E aí por isso que qualquer coisa que aconteça na nossa vida acaba nos abalando, porque nós estamos fundamentando a nossa fé, nós estamos fundamentando a nossa confiança no lugar errado. Precisamos, assim como os reformadores, fundamentar a nossa fé na palavra de Deus, que é eterna. Precisamos fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Salmos 119, 11, que inclusive é o verso para memorizar da lição dessa semana. Salmos 119, 11, diz assim: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Precisamos guardar no nosso coração a palavra de Deus para não pecar. 119, 147. Lá no verso 147, diz assim: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Na tua palavra espero confiante. Veja, a confiança tem que estar fundamentada na palavra de Deus. É isso que vai fazer com que nós permaneçamos. Né? Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 23, né, de 1 Pedro, diz que a palavra de Deus ela é viva e permanece para sempre. O que permanece para sempre é a palavra de Deus. É por isso que nós podemos fundamentar a nossa fé na sua palavra, porque ela permanece. Por isso que podemos fundamentar a nossa confiança na sua palavra, porque ela permanece para sempre. Então precisamos fundamentar a nossa confiança na palavra de Deus. É isso que os reformadores fizeram. É isso que fez com que eles estivessem preparados para vivenciar esses momentos de dificuldade. E nós aqui falando, né, nos nossos dias, a nossa ideia de estudar esse assunto, a nossa ideia de estudar o assunto do grande conflito, é a mesma ideia dos reformadores. Né? É estarmos preparados, bem fundamentados, com a nossa fé bem fundamentada para vivenciarmos os momentos de dificuldades. Como diz o título da lição, fé contra todas as dificuldades. Então não importa quais são as dificuldades, precisamos ter a nossa fé bem fundamentada e isso vai fazer com que nós passemos por esses momentos de dificuldades. E entendamos que não importa se vamos morrer ou se vamos permanecer vivos, nós temos um propósito de vida, que é levar essa palavra ao conhecimento da maioria das pessoas. Né? O maior número de pessoas precisam conhecer, através da nossa vida, a palavra de Deus. E esse era o propósito de vida dos reformadores. Eu separei um trecho aqui da lição de domingo, que diz assim, né, que a palavra de Deus ela nos traz promessas. Né? E aí diz assim esse trecho que eu separei: quando meditamos na palavra de Deus, e, pela fé, confiamos em suas promessas, o poder divino vivificante energiza todo o nosso ser nos aspectos físico, mental, emocional e espiritual. Então, as promessas de Deus, quando nós meditamos nas suas promessas, né, pela fé, o poder divino ele vai agir na nossa vida por completo, seja no contexto físico, mental, emocional ou espiritual. E nós já vimos na lição anterior, né, benefícios que o estudo da palavra traz para a nossa vida. Quando nós somos abençoados,
né, nós abençoaremos outras pessoas, né? Nós seremos, na verdade, um canal de bênçãos a outras pessoas. Então, a ideia é essa, é nós nos fortalecermos, meditarmos nas suas promessas e estarmos preparados para esses momentos e sermos um canal de bênção para o mundo, né? Esse é o propósito de vida, esse tem que ser o nosso propósito de vida. E aí nós vamos estudar aqui agora sobre dois personagens, né? A lição traz dois personagens que tinham esse propósito muito bem fundamentado. A partir do momento que esses personagens eles tiveram contato com a palavra de Deus, eles tinham como propósito levar esse conhecimento ao maior número de pessoas. Então, esses personagens, esses dois reformadores que nós vamos aqui falar nesse momento, eles tiveram isso como propósito de vida: proclamar a palavra de Deus. Eles entenderam a verdade contida na sua palavra e o seu propósito era proclamar essa verdade, levar essa verdade ao conhecimento da maior parte aí que pudessem de pessoas. O primeiro personagem, que é a lição lá atrás, é o William Tyndale. William Tyndale, ele traduz ali na primeira Bíblia em inglês, extraindo diretamente, né, de textos hebraicos e gregos. E ele desafia a hegemonia da Igreja Católica e das leis da Inglaterra. Ele pede autorização ao rei Henrique VIII, um rei conhecido na história, né? O rei ali que inaugura a Igreja Anglicana. Esse rei, ele entra em combate ali, na verdade, né? Ele entra em desacordo com o Papa, porque por questões políticas, é evidente, né? Ele queria que seu casamento fosse anulado para casar com uma outra pessoa, o Papa não permite, e por questões políticas ali, ele quebra com a Igreja Católica e cria a Igreja Anglicana. Igreja Anglicana é essa que o rei seria, ele mesmo, né, seria então o chefe da igreja. É claro que foram por questões políticas e você percebe que a Igreja Anglicana ela permanece, né, com muitas das ideias e cerimônias da Igreja Católica, mas tira o Papa, né, como chefe da igreja e coloca o rei, né, ele próprio como rei, como o chefe da igreja. Né? E por questões políticas ele então acaba criando ali a Igreja Anglicana. E nesse contexto nós temos o William Tyndale, ele pede para o rei para traduzir a Bíblia em inglês, não é permitido, né? Ele acaba fugindo da Inglaterra, ele vai para a Alemanha e lá ele conclui a sua tradução da Bíblia em inglês e consegue, né? Na verdade ele traduz o Novo Testamento, né? Ele até começa a traduzir o Antigo Testamento, mas não dá tempo de terminar, ele acaba sendo preso antes de terminar a tradução do Antigo Testamento, mas ele consegue enviar cópias da tradução do Novo Testamento, né, de forma clandestina para a Inglaterra. E o seu propósito de vida era esse. O seu propósito de vida, ao entrar em contato com essas verdades contidas na Palavra de Deus, o propósito de vida dele era esse, traduzir a Bíblia. Nós vimos que John Wycliffe, ele também traduz a Bíblia, mas William Tyndale, ele utiliza, né, diretamente ali textos do hebraico e gregos, e ele acaba ali conseguindo, né, consertar alguns pequenos erros de John Wycliffe, e ele tem isso como propósito: traduzir a Bíblia em inglês, enviar para a Inglaterra, para que o máximo de pessoas pudessem entrar em contato. Esse era o objetivo, e ele era perseguido por isso, ele corria risco de morte por isso, mas ele faz isso, porque esse era o propósito de vida, e não importava se ele iria morrer ou não por isso. Ele acaba morrendo por isso, ele é perseguido, ele acaba sendo traído por uma pessoa, né, que acabou ali se aproximando dele, acaba sendo preso e acaba sendo morto. Mas isso não era problema, porque o propósito dele era levar essa mensagem, fazer com que outras pessoas pudessem ter o contato com as verdades contidas na Palavra de Deus. Esse era o propósito. Interessante que a BBC, em 2002, ela fez uma enquete para eleger os 100 maiores britânicos, né, os 100 maiores ingleses. A gente fala britânicos, na verdade, o Reino Unido, né, ele não é apenas a Inglaterra. Mas então ali a BBC ela elege os 100 maiores britânicos. E o William Tyndale, ele foi ali nessa enquete eleito o 26º britânico mais importante. E interessante, né, apenas por curiosidade, nessa mesma enquete, o rei Henrique VIII, o rei dessa época,
né? Ele fica em 40º lugar. Então, William Tyndale, ele fica à frente, né, de Henrique VIII, um importante rei para a história, como, né, uma pessoa aí extremamente importante para os britânicos. Interessante que William Tyndale, antes de morrer, diz que ele tem ali uma oração, né, uma oração. Ele faz um pedido muito específico nessa oração, né, William Tyndale. Ele ora o seguinte, né, com as suas últimas palavras, ditas com fervor. William Tyndale diz: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Né? Essa foi a última oração que William Tyndale fez. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Né? E milagrosamente, Deus ele responde a oração de Tyndale, né? Porque um pouco depois, uns 4 anos depois da sua morte, né, o rei da Inglaterra ele permite ali a tradução da palavra de Deus, ali ele autoriza, né, a tradução da Bíblia de Mateus, e a partir dessa tradução acaba se chegando ali em 1611 a uma das versões mais importantes impressas, que é a versão King James da Bíblia, né? Muitos conhecem essa versão e entende-se, né, que a lição traz esses dados, que nessa versão, na Bíblia King James, 76% da tradução do Antigo Testamento seja a tradução de William Tyndale e 83% do Novo Testamento seja tradução de Tyndale. Então veja a importância, né? A versão de King James ela completou 400 anos em 2011 e ela impacta dezenas de milhões de pessoas no mundo, né? Ao redor do mundo. Então veja a importância de William Tyndale. Mas o que ele tinha? O que ele tinha? Nós, né, fizemos essa pergunta no início. O que ele tinha, assim como outros reformadores, que fez com que ele passasse por essa perseguição, mas se mantendo firme e fiel? Ele tinha propósito de vida. A sua fé estava fundamentada na palavra de Deus. Não importa se ele morreria ou se ele viveria. Isso não importava para ele. O que importava era concluir o seu propósito. E aí eu estou aqui repetindo essa ideia porque é uma ideia que nós precisamos, né, implementar na nossa mente. Precisamos ter essa convicção. Nós estamos aqui com um propósito muito bem definido, que é proclamar o Evangelho. Proclamar a mensagem do Evangelho. Esse é o nosso propósito, ou esse deve ser o nosso propósito. É muito ruim nós acordarmos e ficarmos um pouco perdidos naquele dia, né? O que vamos fazer, para onde eu vou seguir. E aí começam a surgir algumas dúvidas. E como é que vai ser daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos na minha vida? O que eu vou estar fazendo? O que eu vou ser? Às vezes parece que a gente fica meio perdido nesse mundo com relação ao nosso propósito de estar aqui nesse mundo. E é por isso que eu estou aqui batendo nessa tecla. O propósito de vida é fundamental. Por isso que você precisa se perguntar: qual é o meu propósito de vida? Né? Quando encontrarmos, né, o nosso real propósito, nós vamos parar de viver ansiosos. Nós vamos viver confiantes, com fé, com tranquilidade, independente dos perigos, independente do grande conflito no qual estamos inseridos. Nós vamos estar com a nossa fé muito bem fundamentada na palavra de Deus. O outro personagem que a lição trata, e você conhece muito bem esse personagem, é Martinho Lutero. Martinho Lutero, estudando na biblioteca da universidade, ele descobre uma cópia da Bíblia em latim. Ele lê a Bíblia e o Espírito Santo então ilumina a sua mente, tornando clara as verdades ali contidas. E aí, um trecho que eu separei aqui da lição de terça-feira, que diz assim: ao descrever sua primeira experiência com a Bíblia, Martinho Lutero ele escreveu o seguinte: que Deus dê esse livro para mim. Ele desejava ter esse livro para poder estudá-lo, para poder traduzi-lo e também, assim como Tyndale, fazer com que essas verdades pudessem chegar na maior quantidade de pessoas. Lá em João 14:26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Veja que Lutero ele tem contato com essa verdade e ele entende que o Espírito Santo é o único ali capacitado
para levar, né, a mente humana para as verdades contidas na palavra de Deus, né? O Consolador, o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Lá em João 16:13, aqui próximo do texto que nós lemos, 16:13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo, ele entende o papel do Espírito Santo como o guia, como orientador, aquele que guia os seres humanos ao conhecimento da verdade, né? Não os sacerdotes, o Papa, não o Espírito Santo. E eu separei também outro trecho aqui, que é até um trecho, na verdade, do livro do Grande Conflito, né? Você que está estudando a lição, você deve ter percebido, né, que a lição acaba sendo um grande resumo do livro do Grande Conflito, e tem alguns trechos aqui importantes. E o trecho aqui que eu separei diz assim: a palavra de Deus é clara por si mesma, e se aparecer qualquer dificuldade em algum lugar, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, em outros lugares explicará a questão de maneira mais clara, de modo que não poderá ficar dúvida, ao não ser para os que obstinadamente permanecem na ignorância. Então veja, o Espírito Santo, ele faz com que a palavra de Deus se torne clara. Então, quando nós vamos até a palavra de Deus, quando nós abrimos a palavra de Deus, né, nós não podemos estudar como um livro qualquer. Não podemos abrir ali e buscar interpretar aqueles conceitos, aquelas ideias ali da nossa cabeça. Muitas literaturas, né, elas são impressas para nos levar à reflexão, para fazer com que cada ser humano, né, busque refletir e busque ali entender aquele contexto, busque interpretar aquele contexto conforme ali a sua vida, a sua cultura. Então você tem várias interpretações em algumas literaturas, né? Porque cada pessoa consegue interpretar de uma forma aquele relato, aquela história. Mas a palavra de Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Precisamos abrir a palavra de Deus buscando orientação do Espírito Santo. Martinho Lutero entendeu isso. Os reformadores entenderam isso. O Espírito Santo é que guiaria eles a essa verdade, que iluminaria a mente deles, que abriria os seus olhos para compreender as verdades contidas na palavra de Deus. Somente dessa forma nós vamos conseguir verdadeiramente fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. Martinho Lutero, ele entende também uma outra grande verdade muito importante: salvação pela graça. Salvação pela fé. Lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e o verso 9, nós temos ali uma verdade muito importante que Martinho Lutero entende. Efésios 2, 8 e 9. Né? Capítulo 2, verso 8 e verso 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então veja, pela graça sois salvos mediante a fé, não pelas obras. A Igreja Católica, ela pregava, né, que os seres humanos precisavam fazer uma série de simbolismos ali, realizar uma série de ações para alcançar a salvação. E Martinho Lutero, ele tem contato com essa verdade incrível, que somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Lá em Romanos, capítulo 3, verso 23 e 24, já estamos aqui nos encaminhando ao final da lição dessa semana. Romanos, capítulo 3, verso 23 e verso 24, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não há nada que nós possamos fazer para alcançar o perdão de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para alcançar a salvação. É pela graça, é mediante a fé, é por conta daquilo que Jesus fez na cruz. E Martinho Lutero, ele chega a essa conclusão: nós somos salvos pela fé. Não há nada que possamos fazer que nos salvará. E o propósito de vida dele era expandir esse conhecimento. O propósito de vida dele
era fazer com que essa verdade chegasse aos nossos dias. O propósito de vida dele é que essa verdade chegasse até mim e até você. E chegou, né? Graças a uma pessoa que entendeu o seu propósito de vida e que não importava se ele morreria ou se continuaria vivo, mas o seu propósito ele foi cumprido, ele foi concluído. E estamos aqui hoje conversando sobre esse assunto, conversando sobre salvação através da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Somos justificados pela fé. Somos justificados por aquilo que Jesus fez na cruz. Não há nada que possamos fazer. E aí fica a pergunta, tudo bem, e qual é o fruto dessa fé? Qual é o fruto dessa fé? A lição de quinta-feira ela responde, o fruto da fé, ela é a obediência. A fé que é fundamentada na Bíblia, como nós falamos no início, ela tem como fruto obediência. Lá em Romanos capítulo 6, o último texto da Bíblia que nós vamos ler aqui nessa lição dessa semana, Romanos capítulo 6, verso 15 ao verso 18, diz assim, e daí havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Bem, resumindo, a fé nos leva à obediência. A fé nos leva à obediência. Então, nós não vamos alcançar a salvação porque obedecemos. Mas, na verdade, nós obedecemos porque, por intermédio da fé, nós já fomos salvos. A fé verdadeira, a fé fundamentada na palavra de Deus, nos leva à obediência. Isso é sensacional porque algumas pessoas acreditam que, já que somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, a obediência não importa. Mas o texto que nós lemos em Romanos diz o contrário. Essa fé nos leva à obediência. E os reformadores entenderam isso. E eles obedeceram. E eles não negaram a sua fé. Eles não negaram a sua própria identidade. Porque perceba que a lição ela fala isso no início, né? Essa fé baseada, fundamentada na palavra de Deus, que torna, né, eles terem esse propósito de vida, isso faz com que isso seja a identidade deles. E se eles negassem isso, eles estariam negando a própria identidade. E aí eu faço mais uma pergunta para finalizar, para você refletir. Né? Qual é a sua identidade? Quem é você nesse grande conflito? A quem você representa nesse grande conflito? Às vezes a gente pensa assim, a minha nacionalidade é brasileira. Né? Eu penso que nós somos estrangeiros nessa terra e nós somos cidadãos do céu. Como que você se enxerga nesse conflito? Da onde você é cidadão? Qual é o seu propósito de vida? O que é que você pretende fazer aqui nessa terra os próximos anos ainda aí que você tem pela frente? Permita que a palavra de Deus seja o fundamento da sua fé e que essa palavra e que essa fé crie em você um propósito de vida baseado na verdade. E esse propósito possa ser levar o Evangelho para todo mundo. Assim como os reformadores, que possamos nos manter fiéis, firmes na promessa, meditando nas promessas de Deus, porque elas se cumprem e se cumprirão na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então na próxima lição. Até lá.